Cara, né? você fala dos direitos aí, tipo assim, a liberdade, a segurança. A segurança, na verdade, que ela é assegurada pra gente, não é essa segurança tradicional, vamos falar assim, de polícia. É a segurança de liberdade que a gente tem, não é isso? Assim, Porque, se eu não me engano, essa parte da segurança, ela foi até melhor trabalhada depois, por exemplo, vamos falar da ditadura militar, por exemplo, que era para segurar exatamente a liberdade de expressão. Não é isso? A gente tem segurança porque, vamos pensar, já não pode ser condenado sem um devido processo legal, por exemplo. não pode. Né? Isso é parte da segurança que a gente tem. Não é isso? E como é que você faz? Eu vou te perguntar porque eu fiquei indignado com isso também. É tipo assim, eu sei que você já até explicou, mas eu vejo os caras, tipo assim, saindo um monte de decisão, pra mim é censura, né? A gente vê um monte de determinação aí falando, tira isso daqui, isso que não pode falar, isso que você não pode falar. Cara, pra mim já tá muito próximo da censura. Você tá enxergando isso como eu ou não? Você acha que realmente tá sendo cumprido ou tem um viés distorcido nessa situação? Assim, aí a gente precisa... É complicado a gente falar sem a gente analisar o caso concreto, né? Mas assim, o que eu posso te dizer é que sempre você vai ter nesses casos aí uma outra vertente. Então você tem a liberdade de imprensa, mas existe provavelmente um outro interesse em jogo ali. Então o que você tem que fazer, porque não há hierarquia entre os direitos. É o que eu disse, nem o direito à vida ele é absoluto. Então não existe uma escadinha que a gente coloca, ó, direito à vida está em primeiro, então sempre que você tiver um direito abaixo e conflitar com esse, vai ganhar o lá de cima. A liberdade tá em terceiro, a igualdade está em segundo, a liberdade está em terceiro, então a segurança está em... Então não existe isso. Não é assim que funciona, né? E como que funciona então? A Constituição, ela garante os direitos, então ela garante liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Só que ela estabelece, ó, garanto esses direitos e esses direitos não são absolutos. Então eles têm que ser ponderados caso a caso. Por exemplo, você tem direito à propriedade. Sim. Você tem direito à propriedade. Mas se a sua propriedade, ela pode ser desapropriada. Porque você tem o direito, mas se você não exerce a propriedade com a finalidade social, se você não dá fim social a ela, ela pode ser desapropriada. Então quer dizer, você não tem direito absoluto à propriedade. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, os direitos fundamentais, e aí nós temos só no artigo 5º, nós temos 78 incisos. Né? 78 incisos só no artigo 5º. Então, você tem vários direitos que por vezes se apresentam como sendo direitos conflitantes. O que nós temos que entender é que as partes elas vão apresentar suas razões, vão invocar os seus direitos e o judiciário vai ser chamado para decidir naquele caso concreto. E naquele caso concreto, um direito, porque o juiz não pode ficar, vamos colocar assim, em cima do muro. Ele vai ter que dar a decisão do caso concreto dele. Bem ou mal, ele vai ter que dar a decisão. Contrariando A ou contrariando B, ou às vezes contrariando ambas as partes, ele vai ter que dar a decisão. E quando envolve direitos fundamentais, como eles estão no mesmo nível de igualdade, você vai ter que dar prevalência a um em detrimento do outro. Né? Então essa parte que a gente está vendo como censura, na verdade, quem está causando o caos, quem está criando vamos pensar, essa sensação de censura que todo mundo está vendo aí, são as próprias pessoas. Tá todo mundo motivando alguém para calar o outro, vamos pensar. É isso que está acontecendo. Então, mas assim, qual situação específica que da Jovem Pan, por exemplo, que foi uma que todo mundo viu, não sei se você viu, mas que foi bem notório. Né? Ele pediu para a Jovem Pan não manifestar mais, não fazer algumas partes. Não, na verdade não pode falar do Lula. Isso, não pode falar do Lula. Não pode falar que ele é ex-presidiário, não pode falar... Não pode falar que ele é ex-presidiário. É um dos termos, não pode falar que o Lula é um ex-presidiário. Aí é o seguinte, não é questão assim, se eu concordo ou se eu discordo. A questão existem entendimentos dentro do mesmo caso. Então, por exemplo, você tem a liberdade de expressão. Então, a Jovem Pan então, pode divulgar que o Lula é um ex-presidiário. De outro lado, você tem o Lula, né, que não deixa de ser ex-presidiário, que foi preso, né? Mas a questão é a seguinte, né? Com qual conotação que isso foi colocado, né? E assim, isso tem que ser analisado porque
eu não vi o caso específico, mas assim, Sim. foi com uma conotação pejorativa, foi com uma conotação no sentido de dizer, ó, se você votar nele, você tá votando num ex-presidiário, então não vote nele. Então a gente tem que analisar isso caso a caso, né? Mas então não no é caso- simplesmente falar, não posso falar. Com certeza, eu não analisei a decisão, a gente tem que Sim. analisar o caso, né? É complicado a gente falar, Sim, a sim, gente é ouviu verdade. dizer, mas a gente tem que analisar É. o caso. Mas é complicado a gente falar que foi equivocado, ou que foi errado, ou que foi acertada, sem você ver o caso concreto. Agora, o que eu posso te dizer é que com certeza, né? Isso com certeza, não foi falado isso simplesmente numa questão, me parece, informativa, né? Ele é ex-presidiário. Né? Então tem que ver a conotação que isso foi trabalhado, Entendi. né? Será que não foi com a conotação de tentar, às vezes, falar, tá vendo? Se você votar, você tá votando um ex-presidiário, então não vote nele. Mas o Isso- fato de ser mas é a verdade não coneta- dá é a amparo conotação legal. da Não, verdade. mas é isso que eu falo. O fato de você estar falando uma verdade não te dá um amparo real para que quando, vamos pensar, ó, para quem julgou essa situação no caso real, pondere e fala assim, pô, isso aqui não é uma mentira. Mas é o que eu tô dizendo, né, Roberto? A gente teria que ver o caso concreto, pra ver se Aham. realmente foi só... Com certeza a questão não foi posta de maneira tão simples igual a gente tá trabalhando aqui. Aham. Então, com certeza existiu... Eu não tô também defendendo, né? Eu não Não, tô eu dizendo sei. que foi acertado. Mas O sabe que eu tô por quê? dizendo é o seguinte, as duas vertentes, com certeza, são defensáveis. Sim. Né? É aquilo que a gente sempre brincava no direito. O direito sempre tem 2, 3, 4 correntes, né? Então, assim, com certeza ele fundamentou. Isso que eu posso dizer. Ele fundamentou para entender que não poderia ser, para proibir, no caso da Jovem Pan, de emitir aquela É porque, opinião sobre olha o... bem, o quanto fica complexo, né? E realmente não é uma temática exata. Mas até quem entende um pouco, né, fica frustrado quando você vê uma decisão que manda calar alguém. No caso, mesmo já não tendo entendimento aprofundado sobre o assunto. A primeira visão que eu tive, né? Até porque a gente já viu várias decisões, né? E vamos entender, depois que você já tem uma decisão, fica até mais simples. Porque você vai seguir uma lógica, né? Se aquele juiz já decretou sobre esse assunto falando essa decisão dessa forma, pô, por que eu vou discordar de um magistrado que já analisou o caso? Vamos manter essa mesma lógica, essa mesma ideia. Você acaba criando uma jurisprudência com isso. Então, já tem uma decisão, né, pronta sobre isso. Mas é que tá muito foda, talvez pelo calor da eleição, né? E aí, eu, pessoalmente, aí sou eu achando, né, sem entendimento, embasamento nenhum, que tem, sabe, parece que eu vejo mais para um lado que para o outro. Porque eu vejo todo mundo metendo um pau para um lado e não pode mais, e do outro lado todo mundo continua metendo pau e para mim parece que tá podendo. Não sei se é uma falsa sensação que eu vivo, mas assim, é só eu explicando por que eu tô entrando nisso aí, entendeu? Não, isso aí Não é um direito seu também, né? entendeu? E eu não tô bem defendendo. Mas só que agora eu já fico com medezinho aqui, mandar me calar. Não, mas assim, mas com certeza você vai ter o seu direito de se defender e mostrar por que você emitiu sua opinião. O que eu acho que é importante a gente perceber o seguinte, que não tem uma verdade absoluta, né? E não é matemático o negócio também. Então, o que a gente tem que perceber, e é isso que eu acho que é isso que é lindo no direito. Não é que é assim, que é confuso. Pra gente que vivencia isso, isso é do jogo. Isso é do sistema, né? Então, por vezes, a gente tem direitos conflitantes. E aí você vai externar sua opinião, o outro vai externar sua opinião, e alguém vai ter que julgar com base em um daqueles argumentos que foram levantados.